Olá pessoal, uma satisfação muito grande estar aqui para falar sobre o cooperativismo. Cooperativismo no mundo, cooperativismo no Brasil e principalmente o cooperativismo aqui no estado do Amazonas. Nós temos uma história que vem de lá da Inglaterra, 1844, quando numa situação de muita dificuldade, aliás, semelhante até àquela que nós estamos vivendo hoje por conta da pandemia, nós tínhamos então os tecelões de Rochdale, desempregados, com dificuldade para sobreviver e que se juntaram e criaram uma cooperativa de consumo. Como eles faziam isso? Eles juntaram as necessidades, consumiam arroz, feijão, chá, etc. E ao invés de cada um ir na mercearia e comprar individualmente, juntaram-se e compraram no atacado. Com isso, adquirindo esses produtos por um preço muito menor. Então aí surgiu o cooperativismo de consumo. Hoje nós somos 7 ramos, éramos 14 até o ano passado. Então a partir daí nós aprendemos uma filosofia nova, em que o importante no negócio não é o capital, o importante são as pessoas, a qualidade de vida. E é assim que o cooperativismo cresceu no mundo, inclusive aqui no Brasil. Começou, evidentemente, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, aliás, em Minas Gerais, e depois foi ao Rio Grande do Sul por conta da imigração. Os imigrantes europeus se instalaram na costa brasileira e depois adentraram para o interior. Então, o cooperativismo, como nós conhecemos hoje, ele prosperou muito mais rapidamente nessa região onde nós tínhamos os imigrantes europeus já com experiência cooperativista. E aqui no Amazonas, como é que surgiu? No norte do Brasil. Nós tivemos uma situação muito triste depois da decadência da borracha que foi levada para a Malásia e a economia dos nossos estados do norte, aliás, na época era até a província do Grão-Pará, que era Pará e o Amazonas, tinham sofrido um baque muito grande, não havia emprego, não havia riqueza, não havia trabalho e, na época, o governador da província, chamado Efigênio Salles, entrou em contato com o embaixador do Japão, porque o Japão tinha já uma tradição cooperativista e pediu a ele um apoio para alavancar a economia do estado em substituição àquela questão da borracha que havia sido perdida. Na ocasião, eu falo em torno de 1927, e com isso foi feito um acordo. Foi feito um acordo e nós tivemos então a vinda dos primeiros imigrantes, das famílias japonesas, que ficaram no Pará, algumas vieram aqui para a região de Maués, hoje do município de Maués. Ali, 7 famílias, 7 casais e alguns personagens solteiros começaram então o cultivo, acreditem, de cereja, de arroz, de chá e organizaram o cultivo do guaraná. Porque o guaraná é um produto que tem uma elevada concentração de cafeína e caiu no gosto dos orientais. Então, esse guaraná que nós temos hoje, produzindo em Urucará, em Maués, começou ali a racionalidade. E tudo na forma cooperativa. Mas, infelizmente, por conta das epidemias que haviam, como malária, leishmaniose, nós tivemos um sofrimento muito grande desses imigrantes que não estavam realmente preparados para essas situações e quase os perdemos para essas doenças. Então, uma leva de imigrantes fugiram de lá e foram para o vizinho município de Parintins. E ali, no município de Parintins, eles criaram uma estrutura. Na Vila Amazônia, muita gente sabe onde fica, o pessoal que conhece lá, visita, não fica exatamente onde está a cidade de Parintins, mas é muito próximo, você atravessa ali de barco e está lá na Vila Amazônia. Então ali os japoneses trouxeram imigrantes altamente qualificados, porque eles tinham, naquela época lá no Japão,
a escola de imigrantes, pessoas preparadas com curso superior que iam para o exterior, levando a cultura japonesa, a tecnologia japonesa. E chegaram aqui então os agrônomos, os médicos. Nós tínhamos um belíssimo hospital naquela região, administrado pelos japoneses. Nós tivemos então a entrada da semente da juta por um engenheiro agrônomo, Ryota, que trouxe escondido, porque naquela época era proibido trazer a semente da Índia, que era uma possessão inglesa, mas ele conseguiu, através dos seus experimentos, encontrar uma variedade que se adaptou à nossa região. E aí começou o ciclo da juta e da fibra. Para que vocês possam ter uma ideia, naquela época, mais de 30% da arrecadação do estado do Amazonas, que já era província já do Amazonas, separada do Grão-Pará, saía de onde? Das fibras, da cultura primária. E nós disparamos e crescemos na mesma velocidade com que estava crescendo o Sul. Então isso faz parte da nossa história. E nós devemos muito aos imigrantes japoneses. Infelizmente, em 1938, houve a guerra e nós pagamos um preço alto por isso. Na época, o presidente Getúlio Vargas, ele era aliado das forças às quais o Japão era opositor. O Japão fez parte do eixo, Itália, Alemanha e Japão, e nós éramos aliados dos ingleses, americanos, etc. E isso provocou uma verdadeira loucura, que era a perseguição dos imigrantes japoneses que vieram de lá, como se eles tivessem culpa dessa desgraça chamada guerra. E então, tudo aquilo que havia sido prometido, a concessão de 300 mil hectares, que havia sido assinado pelo próprio governador Ifigênio Salles, foi denunciado. E houve perseguição e muitos daqueles imigrantes tiveram que fugir para a mata, Morrinho de Laiximânia, e tudo aquilo que foi construído, aquela riqueza, evaporou, vamos dizer assim. Uma pena, e o que havia de bom eram as indústrias de beneficiamento de fibra, os armazéns foram sucateados e vendidos a preço de banana. E com isso o cooperativismo entrou em derrocada no estado do Amazonas. Infelizmente. Mas nós não nos entregamos. Nós tratamos de nos recuperar e procuramos alternativas para aquela situação depois da guerra. Fomos então a Manacapuru, um grupo que ainda conseguiu sobreviver, né? Foi a Manacapuru e ali, em mais ou menos 1960, 57, 60, criou ali uma estrutura também em forma de cooperativa. E mais tarde, nós fomos agraciados, nós cooperativistas, com uma área que fica muito próxima aqui a Manaus, na M10, onde se criou aquilo que nós conhecemos como colônia dos japoneses, que era a colônia cooperativa Ifigênio Salles, em homenagem ao primeiro governador que nos deu a oportunidade de crescer. Então, essa é uma breve história do cooperativismo no Amazonas. E, infelizmente, por conta desse fato chamado Guerra Mundial, nós paramos de crescer e fomos realmente perseguidos. Mas, hoje, nós temos um renascimento do cooperativismo. E agora, com a criação do sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, que faz parte de uma outra estrutura muito maior,
chamada ACI, Aliança Cooperativa Internacional, nós temos o apoio necessário para que o cooperativismo como essência e como filosofia possa se destacar e crescer como existe no resto do mundo. Para que se tenha uma ideia, o mundo conta hoje com, acreditem, 1 bilhão de pessoas que estão ligadas diretamente ao cooperativismo. 1 bilhão. No Amazonas, nós tivemos um salto recente. Nós tivemos aqui um trabalho muito bem conduzido. Na época, nós estávamos, o Petrúcio e eu, depois o Petrúcio continuou, o secretário atual, Petrúcio, continuou com a sua 2 mandatos e nós agora estamos tocando o barco, seguramos esse bastão. E o que aconteceu? Hoje nós estamos com o cooperativismo de crédito, principalmente, crescendo a olhos vistos. Nós não tínhamos instituição que financiasse o setor primário ou qualquer outro ramo do cooperativismo no Amazonas. Nós, então, tivemos aqui a primeira instituição, que é o Cicobi, e nós estamos com agências em Itacoatiara, Manacapuru, Rio Preto da Eva, em Manaus nós temos 8 só de cooperativas de crédito. Estamos tocando Apuí há algum tempo, o Maitá também, vai sair a de Lábrea. Então, esse cooperativismo de crédito está atuando aonde? No setor primário. Então, é com grande satisfação que as cooperativas participam dessa 42ª Feira Expoagro, totalmente digital. Nós temos muito prazer. Por quê? Porque o nosso forte, o nosso cooperativismo primário, apesar da pandemia, cresceu. Cresceu bem, porque nós temos hoje o apoio da Secretaria de Produção Rural. Nós temos o apoio, permita fazer uma propaganda aqui, da AFEAM, que é um bálsamo para nós e que tem nos ajudado bastante. Através do BASA, que nos ajuda muito. E não só foi no setor primário. Nós temos o setor transporte. Para onde você olhar, você vê os ônibus transportando pessoas e minimizando a situação difícil do transporte coletivo aqui no estado do Amazonas. São mais de 400 micro-ônibus que estão atenuando uma situação de muita dificuldade, que é o transporte coletivo, e que o nosso prefeito tem feito muita força para minimizar e para contornar. E, se Deus quiser, nós vamos encontrar uma solução melhor para o transporte público no estado através do cooperativismo. Nós estamos, além disso, com o cooperativismo produzindo energia renovável. Esse é um fato importantíssimo. Nós estamos vendo as cooperativas de produção de energia fotovoltaica levando para o interior do estado aquilo que mais precisa, que é a energia necessária para o desenvolvimento. Porque nós não podemos beneficiar o nosso produto por falta de energia. São mais, escutem, 600 comunidades no interior do estado do Amazonas que precisam de energia elétrica para crescer. E a saída, com certeza, será a implantação de um sistema de produção de energia fotovoltaica, e o cooperativismo está entrando para resolver ou para ajudar a resolver esse problema. Já falamos em bancos, já falamos em transporte público, inclusive os táxis, vocês podem olhar, não vou falar nome aqui, senão vão brigar comigo que eu estou fazendo propaganda, mas é só olhar que nós temos os táxis de cooperativa de transporte. Aí vocês podem perguntar, mas por que o cooperativismo e não as empresas de capital aberto? É muito simples. No cooperativismo, quem ganha é quem produz. Se o sujeito não trabalhar, ele não ganha. É diferente de uma empresa de capital aberto. SA.
quem ganha são os donos do capital, são os acionistas, aqueles que têm o dinheiro e que muitas vezes nem vão lá na empresa. E eles recebem as benesses das ações que foram adquiridas e das pessoas que trabalharam para enriquecê-los, às vezes até mais. É o sistema capitalista. E no cooperativismo, não. Se você não trabalhar, você não ganha. Outra coisa, a administração cooperativista, ela é muito democrática. Aliás, ela é democrática. Por quê? Cada cooperado tem direito ao voto. Então, a gestão da cooperativa não depende de quem tem mais ou menos capital social. Depende de quem tem liderança e competência para dirigir a empresa. Pode ser que até que aquele presidente que foi eleito democraticamente, ele tenha um pequeno capital social, mas ele é competente e vai tocar a cooperativismo de forma que todos ganhem sem nenhuma diferença social. Então, esse é o cooperativismo brasileiro, esse é o cooperativismo amazonense que está crescendo e agora, pessoal, com o apoio, me permita, do governo, nós temos um apoio nunca tido antes do governo do estado do Amazonas. Isso eu posso falar com toda tranquilidade. Nós temos o cooperativismo na área de educação, inclusive, surgindo. Nós estamos estimulando para que as escolas cooperativas ou as cooperativas de ensino e de educação possam resolver também o problema do ensino aqui no estado do Amazonas. Quando professores se juntam e criam uma estrutura para oferecer uma educação de qualidade melhor, onde eles não são empregados, são os donos do negócio. Então, esse é um ponto que nós estamos atacando. O outro, nós precisamos estimular mais o turismo aqui no estado do Amazonas. Nós temos belezas, nós temos maravilhas para serem mostradas e nós não temos uma infraestrutura que possa, vamos dizer assim, explorar essa riqueza, esse potencial. Então, nós estamos treinando pessoas, tanto na gestão como na atividade fim, aplicação, para que nós possamos oferecer pacotes turísticos, visitas, nós temos belezas como o nosso Museu do Seringal. Interessante, eu estive há pouco tempo no Museu do Seringal e pouquíssima gente aqui no Amazonas, em Manaus principalmente, não conhece. Não conhece o museu, uma maravilha para ser vista. Então nós temos esses pacotes, nós estamos melhorando o nosso terminal de uma cooperativa que opera com transporte fluvial para que, em consórcio com outra cooperativa de transporte, seja de táxi ou seja de ônibus, possa levar os turistas dos hotéis e, com isso, podermos fazer uma mostra, ou levar para uma pescaria, ou levar para conhecer a mata, ou enfim, coisas que foram esquecidas. Nós já tivemos até, na época da Zona Franca, um certo boom, mas depois agora acabou, principalmente agora depois da pandemia, porque os voos foram diminuídos, então nós estamos diante de uma situação difícil. Assim como também o artesanato. O artesanato, a cooperativa dos artesãos, nós temos uma cooperativa de artesãos, encontra dificuldade. Mas nós superaremos tudo isso e o mais importante é que, diante de todas as dificuldades, o cooperativismo no Brasil e no mundo continuou crescendo. O exemplo, as cooperativas de crédito, elas cresceram mais de 20% contra 12% dos bancos convencionais. A agricultura hoje, setor primário, 50% do que se exporta nesse país sai das cooperativas. Os grãos, a carne, o frango, os alimentos.
E é essa saída que nós vamos tocar e lutar para que esse sistema cooperativo, que é próspero, continue crescendo aqui no nosso estado e com o apoio da OCB Amazonas, em parceria com a FAEA, com o governo do estado, com o Ministério da Agricultura, através do Guilherme, com o nosso querido e líder Petrúcio e a sua equipe, nós possamos fazer com que o crescimento seja retomado e que o Amazonas mostre novamente aquilo que nós já tivemos antes, como eu disse no início dessa palestra, com os japoneses. Uma situação de bonança, de riqueza e de felicidade. Muito obrigado a vocês que prestigiaram aqui essa palavra que veio lá da OCB Amazonas.